Salve guerreiros, Pan aqui, e esse vídeo é dedicado aos nossos membros. Hoje vou apresentar uma das collabs mais épicas para quem curte fantasia, onde Elric de Mel e Boné e Conan o Bárbaro se enfrentam. Sério gente, está surreal essa história. Só isso já vale o seu like, não é? Então golpeia aí no like, comenta e se não for inscrito, chega junto para que possamos continuar o legado da fantasia sombria. Mas antes de irmos para a história, uma espada chamada Stormbringer, algumas notas importantes sobre HQ. Primeira, essa não é uma história canônica do universo de Elric, mas explora um pouco mais desse universo. Já já vocês vão ver e vão se amarrar. Só lembrando que a adaptação mais fidedigna das obras está sendo contada aqui no canal também e está no card. Além disso, temos histórias de Conan disponíveis aqui. Confira depois. Segunda nota, a história deste vídeo foi escrita pelo próprio autor de Elric, Michael Moorcock, e saiu pela Marvel Comics. E terceira e última nota, talvez vocês estranhem o visual de Elric nessa adaptação, mas enfim, bora pra história e comenta aí depois o que achou. 4 cavaleiros encapuzados perseguem uma donzela de cabelos ruivos. Ao longe, Conan observa a cena. Conan os alcança e pergunta por que vários homens perseguem uma mulher indefesa. Eles pedem que o Bárbaro se mantenha fora de seus assuntos, mas Conan ignora o pedido e revela que achou a moça atraente. Os dois lados travam combate, mas o Bárbaro percebe que seus oponentes não sangram, o que o leva a duvidar que sejam realmente homens. Para piorar, nota que não estão montados em cavalos, mas em criaturas com bicos de aves de rapina. Nesse momento de distração, uma espada o atinge, enquanto seu cavalo também sofre com golpes dessas aberrações. Conan é derrubado do cavalo, assim como outro oponente. Enquanto um dos inimigos o amaldiçoa, outro alerta o grupo sobre o som de asas batendo nervosamente. Não demora e águias albinas aparecem sobre os homens encapuzados. Logo uma delas ataca um dos homens, causando sua morte. Assim, os outros 3 fogem, escoltados pelas águias, deixando os corpos de seus companheiros para trás. Ao se afastarem, ainda ameaçam Conan e a Ruiva, dizendo que em breve provarão a vingança de Xion-Barg. A mulher se apressa para socorrer Conan, que está ferido. Ela observa um corte no rosto de Conan, que rebate dizendo que é apenas um arranhão, enquanto se preocupa mais com a identidade dos cavaleiros, a quem se refere como giletes encapuzados. Então a mulher sugere que ele remova o capuz dos mortos. Conan segue a recomendação e percebe que, em vez de corpos, só há poeira. Nada além de pó restou. Isso somado ao fato de os cavaleiros estarem montados em criaturas com bicos de aves de rapina o assusta. A mulher nota que Conan ainda tem aversão à feitiçaria e revela que talvez não recrimine por não gostar de magia. Ao perceber que ela falou seu nome, Conan encara, querendo saber como ela o conhece. Ele nota que a voz da moça lembra o ronronar de uma gata. Ela responde que se conhecem porque é filha do mago Zukala. Conan se surpreende ao ouvir sobre o mago que jurou se vingar dele e se irrita ao descobrir que ele enviou sua filha para atacá-lo. Por sua vez, a mulher diz que isso é passado e que, de fato, ele a mandou encontrá-lo, mas não por vingança. Ela confessa que foi pega de surpresa pelo ataque dos encapuzados no meio do caminho. Ela pede que ele confie nela e Conan segue, mas afirma que andará com a espada em punho. Eles entram em uma fortaleza e são recebidos por um ancião, que conta que mandou as águias para ajudá-los. A aparência de Zukala surpreende Conan, que se recorda de sua máscara demoníaca e da couraça que usava. Zukala dá as boas-vindas a Conan, mas o Cimmerian rejeita a acolhida, não acreditando que ele seja um mago poderoso que dominava um vasto território. Cabisbaixo, Zukala diz que tudo isso é culpa de Conan, pois, ao fragmentar sua máscara arcana, ele o privou de sua feitiçaria e de sua juventude, e que seu tempo de vida está se esgotando. Conan percebe que, embora diferente, a voz de Zukala é a mesma, e jura vingança se ele tiver sido atraído para uma armadilha. Zukala afirma que não quer lutar com ele, mas que precisa de sua ajuda, pedindo para que o acompanhe. Zukala afirma que não está faltando com a verdade. Se fosse quem costumava ser, Conan não teria chance alguma. O Cimmerian compreende o rancor do velho. Zukala revela que sua filha ainda nutre sentimentos por ele. Conan se surpreende ao descobrir que a mulher é Zéfira e pergunta se ela também vai envelhecer rapidamente como ele. O mago responde que não,
mas que agora ela não pode assumir a forma de uma tigresa. Ele se lamenta dizendo que quase a perdeu pelas espadas dos encapuzados. Eles se aproximam de uma fonte encantada. E Zukala diz que não chamou para falar de sua filha, mas para mostrar algo na fonte. Ele pede que Conan olhe dentro dela. O bárbaro rebate, pensando que a magia do mago havia sido extinta, mas Zukala afirma que não completamente, pois ainda pode observar o que não pode ser alterado. Zukala apresenta o rosto de Kulangath na fonte. Ele explica a Conan que Kulangath é o rival do todo-poderoso Totiamun, o mago de Stygia, e que Kulangath está empenhado em conquistar poderes para se tornar um mestre do nosso mundo. Se conseguir, poderá fragmentar a estrutura do espaço e do tempo. Então, Zukala pede que Conan preste atenção na história que ele irá mostrar. Na fonte, apresenta-se a imagem de Terhali, conhecida como a Imperatriz Verde, feiticeira, entidade demoníaca e filha de um rei de um mundo chamado Melniboné. Ela foi morta pelos feitiços de seus adversários arcanos que a confinaram em uma tumba na cidade de Yagala. Como Yagala pertencia a Melniboné, os feiticeiros transportaram a cidade para o mundo eboriano e a envolveram em uma barreira mística. Como medida final de precaução, conjuraram trovões e chuvas torrenciais que alagaram a cidade. Assim, Yagala ficou imersa no Lago dos Suspiros, restando visíveis apenas as mais altas torres de ouro puro. Zukala ressalta que o ouro pode ser todo de Conan se ele o ajudar. Conan afirma que não é salvador de mundos e que nem gosta de feitiçaria, mas a ideia do ouro lhe agrada. Ele então pergunta quando partirão para o Lago dos Suspiros. Zukala responde que está muito frágil para a jornada, mas que sua filha Zefra servirá como guia. Em seguida, Zukala pede a Conan que posicione a espada na palma de sua mão, mas o bárbaro hesita. O mago convence a apontar a espada e conjura um feitiço, explicando que os inimigos que encontrarão não sucumbem apenas ao aço. Após conjurar a magia, as mãos de Zukala sangram, mas ele pede a Conan para não se preocupar e diz que sua filha já está o esperando. Assim, a dupla deixa o refúgio do mago. Zukala observa a partida em silêncio e diz em pensamento ao Lord Arkin que sua missão está cumprida. O Cimério agora está a serviço dos senhores da lei de Melniboné, sem ao menos suspeitar disso e, na verdade, também nem se importa. Enquanto Zukala se afasta da fonte, a resposta de Arkin chega através de uma brisa sussurrante. O Senhor da Lei agradece o trabalho dele e enfatiza a importância de deter Kulangath e Terhali, pois são servos de Xion-Barg, a temível Rainha das Espadas do Caos. Se ela triunfar, ambos os mundos, Melniboné e Ibória, serão infestadas por demônios. Preocupado com essa grande ameaça, Zukala pergunta se sua filha Zefra ficará a salvo, mas o Senhor da Lei não lhe responde. Em seguida, o mago retoma a fonte e derrama algumas gotas de seu próprio sangue para espiar Xion-Barg. Na fonte, ele vê a Rainha das Espadas do Caos, a opositora do Senhor do Caos Ariosh. Xion-Barg, em um mundo distante, se revolta a saber que o bárbaro ignorante atrapalhou seus planos. Ela declara que seu destino é conquistar esses dois universos, pois se isso não for possível, irá destruí-los. Logo após, ela ordena ao príncipe Gaenor que veste uma armadura que lidere os encapuzados e dizime as ameaças. Caso contrário, ele será punido. Xion-Barg ordena a Gaenor que parta imediatamente, mas ao fazê-lo percebe que alguém os está observando. Ela avista uma mão de outra dimensão e manda Gaenor atacá-la. Imediatamente, Zukala afasta sua mão da fonte. A fonte é bloqueada por magia do caos, impedindo Zukala de usá-la e fazendo-o temer pela vida de sua filha. Muitas horas depois, cavalgando, Conan declara que ainda não entendeu o que Zefra lhe contou entre a guerra eterna entre a Ordem e o caos que ocorre nesse lugar chamado Melniboné. De repente, ele percebe algo estranho no desfiladeiro e ordena que os cavalos parem. Conan observa uma luz vibrante à sua frente. Em meio à luz, eles veem um homem montado em um corcel. De imediato, Conan pede ao forasteiro que não se aproxime, enquanto pergunta quem ele é. O intruso se revela. É um albino com uma espada negra embainhada. Ele diz chamar-se Elric de Melniboné,
mas não acatará as ordens de homem algum. Ao ouvir a menção de Melniboné, Conan associa Elric aos lacaios de Shionbarg e declara seu ataque, ignorando os esforços de Zefra para detê-lo. Elric pede a Conan que saia de seu caminho, mas o bárbaro se mostra ainda mais teimoso e empunha sua espada. Com Stormbringer em mãos, Elric segura o ataque e afirma que sua espada irá derrotá-lo. Conan refuta a ideia. Com fúria, ele ataca o Albino e promete matá-lo. Ele salta sobre Elric e os dois se engalfinham no chão em uma luta épica, digna de titãs. Durante o combate, os olhos vermelhos do Albino evocam em Conan horrores insondáveis. Sua alma supersticiosa o faz hesitar por um instante, afastando-se do oponente. Mas esse breve momento é suficiente para que Elric se levante e a luta recomece. Elric ordena que Conan se renda. Como resposta, o bárbaro ataca, mas a armadura do Melniboniano o protege. Isso surpreende Conan, que acredita que o feitiço de Zukala em sua espada seria suficiente para derrotar o inimigo. Mesmo assim, Conan não desiste e aposta em seus punhos para derrotá-lo. No entanto, Elric permanece de pé, e Conan questiona como alguém tão franzino pode ser tão forte quanto ele, perguntando se luta por Shionbarg ou Kulangaf. Elric retruca que não é lacaio de ninguém e sugere que é melhor trocarem palavras em vez de agressões. Ambos baixam as espadas e se encaram. Conan se apresenta e menciona que o outro havia dito se chamar Elric. Elric confirma, acrescentando que é o rei feiticeiro de Melniboné, mas que sua verdadeira força está em Stormbringer, sua espada, pois sua saúde é frágil. Zefra entra na conversa, afirmando que o que Elric disse é verdade. Ela se lembra de ouvir seu pai falar sobre Elric enquanto espionava junto à fonte. Mesmo assim, Conan não se importa e vai direto ao ponto, perguntando o que o Albino faz ali. Elric explica que está à procura da tumba de sua ancestral, a Imperatriz Verde, revelando que ela é a chave para o conhecimento arcano. Ele conta que passou noites recitando o feitiço para cruzar dimensões e encontrá-la. Conan, desconfiado, questiona: se Elric é realmente um feiticeiro, por que apareceu um desfiladeiro e não as margens do maldito lago? Elric responde que uma força desconhecida o desviou do caminho. Conan então pergunta por que Elric precisa de mais conhecimento arcano. Elric, evasivo, diz que já contou o suficiente. Nesse momento, o cavalo de Zefra se agita e Conan pede que ela o controle, mas Zefra aponta para a frente e manda Conan olhar. Um novo clarão surge no horizonte. Do portal emergem os Ginetes do Caos, a tropa de elite de Shionbarg. Zefra pede que Conan observe o escudo do líder deles, que exibe o símbolo profano conhecido como o Disco das 8 Seitas. Ela revela que o líder se chama Gaenor, o Príncipe Amaldiçoado. Gaenor saúda Elric com deboche, provocando-o. Em seguida, ordena que seus guerreiros ataquem. Elric então se vira para Conan e diz que agora precisam lutar lado a lado. Conan dá tudo de si na batalha, assim como Elric, que derruba seus oponentes. No meio dos lacaios, Elric procura pelo príncipe Gaenor, que logo se revela. Nesse momento, Zefra pede a Conan que ajude Elric, mas Conan responde que o homem sabe se virar e, além disso, ele está bem ocupado lidando com os outros. Gaenor comemora antes da hora, proclamando que ganhará sua liberdade ao derrotar Elric. No entanto, Elric rapidamente destrói suas esperanças e o confronta com sua espada. Num golpe certeiro, Elric derruba Gaenor de seu cavalo. Em seguida, tenta rachar o escudo do príncipe, mas não percebe que outro inimigo ousa atacá-lo pelas costas. Para sua sorte, Conan intervém, abatendo o oponente antes que ele pudesse feri-lo. Enquanto um protege o outro no campo de batalha, Conan pergunta a Elric quem são esses inimigos de crânios descarnados. Elric responde que são humanos que foram corrompidos pelo caos. Mas a vantagem numérica dos oponentes tornou o combate ainda mais difícil. Nesse instante, Zefra suplicou a ajuda de seu pai, Zukala, pedindo que a ajudasse a evocar Serusha. Ela ergueu o olhar para o céu e percebeu que a deusa das chuvas e tempestades a ouviu. O tempo se fechou, a chuva começou a cair e Conan, surpreso, observou o fenômeno, embora não visse utilidade em uma simples chuva. Conan fica incrédulo ao ver os corpos definhando diante de seus olhos. Elric pede que ele preste atenção, então Conan percebe que a chuva foi a causa daquilo.
Elric explica que por serem criaturas impuras, seus corpos não resistem ao poder purificador das águas, deixando Conan surpreso. Logo depois, o bárbaro nota que Gaenor está fugindo, ileso, enquanto a água não parece afetá-lo. Zefra então explica que a chuva de Cerúcia não é capaz de expurgar os pecados de Gaenor. Em seguida, ela ordena seus aliados a se retirarem do campo de batalha. Elric agradece pela invocação e exclama que o pai de Zefra deve ser um feiticeiro poderoso. Zefra confirma, dizendo que ele já foi, e pede a Elric que explique a Conan quem é Gaenor. Elric então revela que Gaenor é um servo imortal de Shionbarg, condenado a esperar que um dia a entidade o permita morrer. Logo em seguida, eles veem um clarão no topo de uma colina. Após um trovão, Gaenor e outras criaturas sobreviventes desaparecem. Conan compreende que eles retornarão. Elric compartilha dessa dedução e propõe que viajem juntos. Conan, inicialmente relutante por não gostar de viajar com feiticeiros, acaba concordando no final. Assim, os três partem em busca da Imperatriz Verde. E aí, o que acharam desse encontro épico? Conta pra gente o que mais te impressionou. Como vocês viram, a história ainda não terminou, então preciso muito que curtam esse vídeo e deixem seus comentários para sabermos se realmente querem a parte 2. Lembrando que ainda não batemos o desafio do vídeo 4 de Elric, então estou deixando ele aqui nos cards para vocês darem uma força, além de outro vídeo que sei que vão curtir. Isso é tudo por hoje, espero vocês no próximo vídeo.